Continuamos o nosso estudo sobre as lentes esféricas, agora estudando a formação de imagens em lentes esféricas. Para fazer o estudo da formação de imagens em lentes esféricas, nós faremos uso dos raios notáveis que nós já falamos em videoaula anterior. Bem, começamos pela formação da imagem em lentes convergentes. Depois a gente passa para o caso de lente divergente. No caso de lentes convergentes, nós temos que considerar vários casos, a depender da posição do objeto em relação aos elementos da lente convergente. Desse modo, então, vamos começar pelo caso 1. Vamos começar pelo caso onde o objeto está antes do ponto antiprincipal da lente. Então, para isso, consideremos aqui uma lente convergente, os seus elementos, os seus pontos antiprincipais e os seus focos. E nós temos um objeto antes do ponto antiprincipal dessa lente. Então, vamos fazer uso dos raios notáveis para construir a imagem nessa lente. Por exemplo, os raios que chegam paralelos são refratados passando pelo foco imagem. E nós sabemos que o raio que chega no ponto, no centro óptico da lente, na verdade, eles não sofrem desvio. Eles passam de maneira seguindo, segue a trajetória sem nenhum desvio. Desse modo, no ponto de cruzamento desses dois raios, nós teremos aqui a formação da imagem. Bem, tá aí a imagem vai ser formada. Como vocês podem perceber, essa imagem é real, invertida e menor. Bem, que ela é menor dá para você saber comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto. Que ela é invertida, nós sabemos que ela está de cabeça para baixo, por isso que ela é invertida. Aí o que deve estar inculcando a cabeça de vocês? E ela é real, não é virtual, não? Pessoal, tomemos cuidado. No caso de espelho, a gente viu que a imagem virtual está dentro do espelho. Certo? É aquela que está do outro lado do espelho. No caso da lente, a imagem virtual não é aquela que está do outro lado da lente. Aqui é representada do outro lado da lente, é a imagem real. Por que essa imagem é real? Porque ela é obtida a partir do cruzamento dos raios luminosos. Tudo que é obtido a partir do cruzamento dos raios luminosos é real. E o que é virtual é aquilo que é obtido a partir do prolongamento desses raios. Então, cruzamento de prolongamento é virtual e os raios em si, os raios reais, vai me dar a imagem real. Por isso, então, como aí nós temos os raios se cruzando e não o prolongamento deles, nós temos aí uma imagem real, ela é invertida e ela é menor. E aí, claro, já chama a atenção. No caso de lente, a imagem real está de um lado e o objeto está do outro, da lente. Ok? Já a imagem virtual, a gente vai já chegar no caso de imagem virtual, a imagem virtual ela vai estar do mesmo lado do objeto. O objeto do lado esquerdo, a imagem virtual do lado esquerdo. Imagem real, o objeto do lado esquerdo, a imagem do lado direito. Ok? Tem essa diferença. Bem, e onde é que nós temos uma situação que forma uma imagem real, invertida e menor? Nós temos na câmera fotográfica, aquelas câmeras antigas, era formada uma imagem lá no filme da câmera, por isso que você tinha que revelar o filme para poder ver a foto que estava lá. E claro, no nosso olho. O nosso olho ele tem uma lente, que é o cristalino, que é uma lente convergente. E essa lente convergente ela vai formar na nossa retina uma imagem que é uma imagem real, invertida e menor. Por isso que objetos grandes cabem dentro do nosso olho, vamos dizer assim. Por isso que a gente consegue enxergar objetos grandes. Por causa que é uma imagem real, invertida e menor. Aí você diz, e por que eu não enxergo as coisas de cabeça para baixo? Se dentro do meu olho as imagens são formadas de cabeça para baixo. Porque o nervo óptico, ele vai fazer então a inversão da imagem para que você não veja as coisas de cabeça para baixo. Mas no fundo do nosso olho, a imagem formada ela é uma imagem real, invertida e menor. Bem, vamos para o segundo caso, Agora eu vou mover esse objeto na direção da lente. Então agora eu vou pegar o objeto que estava antes do ponto antiprincipal e vou colocá-lo sobre o ponto antiprincipal. Então do mesmo jeito, o raio paralelo é refratado passando pelo foco imagem. O raio que chega no centro da lente, no centro óptico, ele não sofre desvio. Então, no cruzamento desses raios, nós vamos ter aqui a formação da imagem.
Como a gente pode perceber, é uma imagem real, porque ela é o cruzamento dos raios, só vai ser virtual quando for prolongamento. Ela é invertida e ela é do mesmo tamanho do objeto, como a gente pode perceber. Onde é que nós temos uma situação como essa? Na máquina de Xerox. Por isso que a Xerox ela sai do mesmo tamanho que o texto que você xerocou. Exatamente porque a imagem da máquina de Xerox ela é uma imagem virtual. Na verdade, falei errado. Ela é uma imagem real, invertida e é do mesmo tamanho. Por isso vai sair do mesmo tamanho, né? Aí você diz, por que a Xerox não sai de cabeça para baixo? Porque lá na máquina de Xerox tem um espelho plano que ele vai fazer o papel do nosso nervo óptico, né? Ele vai inverter a imagem para que a Xerox não saia de cabeça para baixo. Continuemos então. Terceiro caso. Eu vou colocar agora esse objeto um pouco mais próximo da lente. Eu vou colocar ele agora entre o ponto antiprincipal e o foco da lente. Então, do mesmo jeito, ó, o raio que chega paralelo, ele é refratado pelo foco imagem. O raio que chega aqui no centro óptico da lente, ele não sofre desvio, passa direto. Então, aqui nós teremos a formação de uma imagem. Como a gente pode perceber, é uma imagem real, porque houve o cruzamento dos raios. Ela é invertida, está de cabeça para baixo, e ela é bem maior. Então, quando eu tenho um objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, nós teremos uma imagem real, invertida e maior. E onde é que isso acontece? No projetor de slide, por exemplo, no DataShow. Por que o DataShow ele projeta uma imagem bem maior do que a tela do computador, por exemplo? Porque a imagem projetada é uma imagem real, por isso que ela pode ser projetada, porque ela é real. Aprendam que imagem virtual ela não pode ser projetada. Se eu pego um DataShow e projeto uma parede, é porque é uma imagem real, ela é maior, você percebe que ela é bem maior. Aí você diz, mas ela não é invertida. Ela é invertida. O sinal luminoso que passa por dentro do DataShow, ele passa de cabeça para baixo. Como a imagem é invertida, então ela vai ficar normal, né, como se diz, de cabeça para cima, quando ela é projetada. Mas ela é uma imagem invertida em relação ao que é projetado, que é o sinal luminoso que passa por dentro do DataShow. Bem, então nesse caso nós temos uma imagem real, invertida e maior. Continuando aqui na aproximação, vamos colocar agora o objeto sobre o foco. Bem, colocando o objeto sobre o foco, o raio que chega paralelo é refratado pelo foco imagem, e o raio que chega aqui no centro óptico, ele passa direto e não sofre desvio. Percebam que os raios não vão se cruzar. Como os raios não vão se cruzar, não haverá formação de imagem, ou se diz que a imagem é formada no infinito. Esse tipo de imagem que se forma no infinito é chamado de imagem imprópria. Então, quando eu coloco o objeto sobre o foco de uma lente convergente, há a formação de uma imagem imprópria, de uma imagem no infinito. E onde é que você vai ter isso? No farol, por exemplo. Por isso que um farol, o raio luminoso que sai do farol, ele sai paralelo, para que haja a formação de uma imagem no infinito e com isso você tem um feixe luminoso, como é o característico de um farol. Bem, vamos agora para o último caso, né? Para o quinto caso. E se eu colocar esse objeto entre o foco e a lente, bem pertinho da lente, vamos ver como é que fica, né? O raio que chega paralelo é refratado pelo foco imagem, e o raio que vem aqui no centro óptico da lente, ele não sofre desvio. E aí você diz, não se cruzou de novo. Os raios não se cruzam, mas o prolongamento se cruza, ok? Nós vamos ter aqui a formação de uma imagem. Como vocês podem perceber, isso vai ser uma imagem virtual. Por que virtual? Porque é formada por prolongamento. Eu já havia falado isso. Essa imagem ela é direita, porque ela está em pé, e ela é maior do que o objeto. Ou seja, quando eu coloco o objeto entre o foco e a lente, nós vamos ter uma lente de ampliação, porque nós vamos ter uma imagem maior do que o objeto. Onde é que isso acontece? Numa lupa, por exemplo. Por isso que você usa uma lupa, você consegue enxergar os objetos bem grandão. Porque você vai ver uma imagem virtual, por isso que você olha para dentro da lupa e vê a imagem, certo? Ela não é invertida e ela fica bem maior do que o tamanho do objeto, dependendo do grau da lupa.
Além disso, nós temos formação de imagens com essa natureza em lentes para correção da hipermetropia, também em lentes para correção de presbiopia. Hipermetropia e presbiopia são dois problemas de visão que nós ainda falaremos durante esse ano no nosso estudo, um complemento do estudo de lentes. Bem, então com isso a gente finaliza o caso de formação de imagens em lentes convergentes. São 5 casos. Não aconselho vocês memorizarem, né? Na verdade, aconselho vocês a desenharem, eu sempre faço isso. Mas enfim, se vocês quiserem memorizar, a estratégia é a seguinte. Quando nós temos o objeto antes do ponto antiprincipal, nós vamos ter uma imagem que ela é real, invertida e menor. Quando nós temos o objeto sobre o ponto antiprincipal, nós temos uma imagem real, invertida do mesmo tamanho. Quando eu tenho um objeto entre o ponto antiprincipal e o foco, nós temos uma imagem real, invertida e maior. Quando o objeto está sobre o foco, nós temos a imagem imprópria. E quando o objeto está entre o foco e a lente, nós vamos ter uma imagem virtual, direita e maior do que o objeto. Então percebam, a imagem virtual ela é direita, todas as imagens reais são invertidas. Isso é um detalhe que a gente pode chamar a atenção e aprender a memorizar. Vamos agora para o estudo da formação de imagens em lentes divergentes. E aí lente divergente é show demais, porque só tem um caso. Independente de onde você coloca o objeto, em relação à lente, se longe ou se perto, se no foco ou fora do foco, só tem um caso que deve ser estudado. Só tem um tipo de imagem que vai ser formada. Então vamos colocar aqui o objeto num lugar qualquer. Posso colocar em qualquer lugar, porque é um único caso mesmo. O raio que chega paralelo, vamos lembrar que é uma lente divergente. Ele é refratado de modo que o seu prolongamento vai passar pelo foco objeto. E o raio que incide, passando aqui pelo centro óptico da lente, ele não sofre desvio, ele vai passar direto. E aí você diz, cadê a imagem? A imagem está bem aqui, ó, no cruzamento do prolongamento com um dos raios. Como você pode perceber, é uma imagem obtida por meio do prolongamento. Se é uma imagem obtida por meio do prolongamento, é uma imagem virtual. Além disso, percebam que ela é direita e ela é menor. Então já dá para a gente fazer uma diferença. Ó. O único caso de imagem virtual lá da lente convergente. Ela é virtual, direita e maior. O único caso de lente divergente é virtual, direita e menor. Então vamos lá. Toda imagem virtual é direita, como a gente pode perceber, independente da lente. Mas no caso da lente divergente, a imagem é maior. No caso da lente convergente, a imagem é maior. E no caso da lente divergente, a imagem é menor, como a gente pode perceber. Bem, e onde é que eu encontro isso? No olho mágico, são aquelas lentes que se colocam em geral em portão de escada, para você olhar por ela e ver quem está do outro lado da escada, sem precisar abrir o portão. E também nas lentes para quem usa óculos de miopia. Se vocês olharem por dentro da lente de qualquer óculos de miopia, você vai perceber que os objetos vão parecer para você menor do que o que realmente são. Dependendo do grau da lente, você pode perceber uma enorme diferença no tamanho do objeto. Porque a lente para correção de miopia é a lente divergente. Então ela vai formar uma imagem virtual, direita e menor. Bem, quanto mais você afastar o objeto da lente, mais a imagem vai diminuir. Então, quanto mais longe da lente tiver o objeto, menor será a sua imagem. Essa imagem diminui a ponto de quando o objeto está no infinito, quando o objeto está muito distante, essa imagem vai se tornar apenas um ponto no foco da lente. Então, além de ela diminuir à medida que você afasta o objeto da lente, ela diminui e se aproxima do foco. Ela diminui e se torna um ponto no foco da lente. Bem, trago um exemplo aí para nós recapitularmos e relembrarmos um pouco mais do que nós já trabalhamos. Bem, um rapaz construiu uma máquina fotográfica do tipo Foley, usando uma lente divergente como objetiva. Ao tirar fotos com essa máquina, verificará que, no filme, a imagem será menor, a imagem será maior, a imagem vai ser maior só quando a distância focal for maior do que 2f, ou a imagem vai ser menor, ou será que não apareceu nenhuma imagem?
Por mais que ele ajustasse o fole, né, o fole da lente, por mais que ele ajustasse o foco da lente através do fole. Bem, vamos pensar um pouco. Esse rapaz, ele usou uma máquina fotográfica que tem uma lente divergente. Quando um objeto é colocado na frente de uma lente divergente, nós vamos ter a situação que a gente já ilustrou anteriormente. Ó. Uma lente divergente, ela vai formar uma imagem e essa imagem ela será virtual, direita e menor. E aí você tem o seguinte, ele quer projetar essa imagem lá no filme da sua lente, no filme da sua câmera digital, no filme da sua máquina fotográfica, ok? E se ele forma uma imagem virtual não pode ser projetada. O que eu posso projetar é apenas imagem real. Imagem virtual não se projeta. Imagem virtual você olha para a lente e enxerga através da lente. Desse modo, então, não haverá formação de imagem no filme, porque a imagem é virtual. E a resposta correta é o item E. Sexta questão. Quando o objeto se aproxima de uma câmera fotográfica, para que a imagem continue nítida no filme, o que você deve fazer? Você deve aumentar a distância do filme à lente, diminuir a distância do filme à lente, você deve colocar o filme no foco principal da lente, você deve colocar o filme entre o foco e imagem e a lente, ou nenhuma das anteriores. O que acontece quando um objeto se aproxima de uma câmera fotográfica para que você possa fotografá-la melhor? Bem, primeiro, uma câmera fotográfica ela utiliza obrigatoriamente uma lente convergente. Porque o caso da lente divergente foi o exemplo anterior. A gente viu que não se forma imagem, porque no caso é uma imagem virtual, e imagem virtual não pode ser projetada. Então você tem que utilizar uma lente, convergente numa máquina fotográfica. Bem, com o objeto antes do ponto antiprincipal. Porque se esse objeto estiver muito próximo da lente, a gente pode ter até uma imagem virtual, como a gente já falou, né? E imagem virtual não pode ser projetada. Daí nós temos uma situação como essa aqui. Ó. Você tem um objeto antes do ponto antiprincipal, e aí você, claro, traça aqui os seus raios notáveis. Você tem, então, a formação dessa imagem. Aí eu quero saber o seguinte, se eu aproximar esse objeto da lente, se eu pegar essa árvore e colocar aqui, ó, bem mais perto da lente, será que a imagem vai se formar no mesmo lugar da imagem anterior? Vamos ver então o que acontece com a imagem. Traçamos aqui os raios, ó. Nós temos uma imagem que se forma mais longe. Então, se você aproximar o objeto da lente, a imagem se forma de maneira mais distante da lente. Se a imagem se forma de maneira mais distante da lente, nós teremos uma imagem maior, né, que será mais distante dessa lente. Desse modo, então, nós teremos que aumentar a distância do filme à lente. Por que aumentar a distância do filme à lente? Porque essa imagem deve ser projetada no filme para que você consiga fotografá-la, ok? Então, se eu devo aumentar a distância do filme à lente, a resposta correta é o item A. Próximo exemplo da Federal do Rio Grande do Sul. Um objeto é observado através de uma lupa. Nesse caso, o tipo de lente usado para observar esse objeto, a posição correta do objeto, e o tipo de imagem formada são, respectivamente, o quê? Vamos, então, avaliar o caso de uma lupa, né? Uma lupa se comporta como nessa imagem aqui, ó. Você tem aí a lente da lupa. Para você funcionar uma lente como lupa, o objeto tem que ficar entre o foco e a lente. É o único caso que a lente convergente vai funcionar como uma lupa, quando o objeto está entre o foco e a lente. Então, nós traçamos aqui os raios notáveis, né? E a gente percebe que vai se formar uma imagem virtual, direita e maior, ok? Bem, essa imagem, no caso a lupa, é uma lente de ampliação. Se ela é uma lente de ampliação, tem que ser uma lente convergente. Então, só serve o caso para a lente convergente. Por que eu não faço o estudo do caso da lente divergente? Porque nós já sabemos que no caso da lente divergente, a imagem será virtual, direita, mas será menor.
Então não vai funcionar como lupa, vai funcionar talvez como um redutor do tamanho de imagem, ok? Então você vai utilizar uma lente convergente. Além de utilizar essa lente convergente, você vai ter que colocar o objeto entre o foco e a lente, ok? Para que funcione como uma lupa. E aí, claro, você vai formar uma imagem virtual. Então, lente convergente, objeto entre a lente e o foco, imagem virtual. A resposta correta é o item B. Próximo exemplo, uma questãozinha do vestibular da UVA. Um objeto é colocado em frente a uma lente convergente sobre o centro de curvatura da mesma, conforme a figura. Sua imagem será... Qual é o tipo de imagem quando eu coloco um objeto em frente a uma lente convergente sobre o centro de curvatura dela? Vamos lá então traçar aqui os raios notáveis, né? Então, avaliando aí a situação, vamos assinalar os focos, foco, objeto e foco, imagem, bem como o ponto antiprincipal, que vai ser o ponto antiprincipal da imagem. Nós temos aqui que o raio que sai paralelo é refratado pelo foco, imagem, e o raio que vai aqui no centro da lente, ele não sofre desvio. Então, nós teremos aqui a formação da imagem. Como a gente pode perceber, é uma imagem real, porque ela é formada a partir do cruzamento efetivo dos raios. Ela é invertida e é do mesmo tamanho do objeto. Então, nós temos uma imagem inversa e real, e a resposta correta é o item C. Próximo exemplo, também da UVA. A seta da figura abaixo representa um objeto extenso de 5 cm de altura, colocada em frente a um sistema óptico. Esse sistema óptico formado por uma lente convergente e um espelho côncavo. Você tem a lente, mas na frente você tem um espelho côncavo. Esse ponto C é o centro de curvatura do espelho, que coincide também com o centro de curvatura da lente, né? Com o ponto antiprincipal, imagem da lente. A imagem formada após a reflexão dos raios no espelho côncavo da figura será... Vamos lá então. Você vai ter uma imagem formada pela lente e você vai ter uma imagem formada pelo espelho. O que a questão pede é a imagem formada pelo espelho. O que ela vai ser, se é invertida ou direita e qual é a altura dela. Vamos lá então. Como o objeto está sobre o ponto antiprincipal da lente, como ele está sobre o centro de curvatura da lente, então em relação à lente, será formado do outro lado dela uma imagem que nós sabemos que será real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Então nós temos aqui a imagem, essa é a imagem formada a partir do objeto através da lente. Ok, só que a gente deve imaginar o seguinte, essa imagem na frente do espelho, ela funciona como objeto para o espelho. Então o espelho acaba refletindo essa imagem, ou seja, o espelho acaba refletindo a imagem dessa imagem. Bem, o que nós vamos fazer agora? Como o espelho é côncavo e como esse objeto, como essa imagem em vermelho está sobre o centro de curvatura do espelho, será formada a partir dela uma imagem, isso em relação ao espelho, uma imagem que é real, invertida em relação à anterior, né? E do mesmo tamanho dela. Então vai ser formada aqui uma imagem que em relação ao espelho ela é real, ela é invertida em relação à imagem em vermelho e do mesmo tamanho. Bem, a primeira imagem em relação à lente está em vermelho, a segunda imagem, que acontece devido ao espelho, está em azul. O que eu quero comparar é a imagem do espelho com o objeto, ou seja, a imagem azul com o objeto que é preto. Observe que em relação ao objeto, a imagem azul ela é direita, porque ela está em pé, né? Ela não está de cabeça para baixo, e ela tem o mesmo tamanho do objeto. Então ela é direta e do mesmo tamanho, que é 5 centímetros. De maneira que a resposta correta é o item B. Ela é direta, de altura 5 centímetros. Dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós estudamos a formação de imagens em lentes esféricas, seja ela convexa ou côncava. Seja ela, na verdade, divergente ou convergente, corrigindo aí que eu havia trocado os termos.